Hoje nós chegamos, pela graça de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, já falamos do verso 1 ao verso 6, relembrando que, rapidamente, meus irmãos, nós estamos falando, a carta de Paulo aos Efésios fala sobre a igreja, sobre a nova humanidade que Cristo conquistou, que Cristo fez esse mistério revelado que Paulo fala, que é a vida da igreja, onde judeus e gentios que viviam em ódio uns com os outros, cada um nos seus pecados, os gentios que não viviam sem Deus no mundo, sem esperança, como já vimos, os judeus que se agarravam às práticas, achando que com isso estava resolvido o problema deles. Então Deus, na cruz, mostrou que todos dependem da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então agora Paulo começou a falar a partir do capítulo 4, no aspecto bem prático do que Paulo vinha ensinando. E nós já falamos que essa é a característica de Paulo. Ele oferece uma base doutrinária bem sólida para, a partir dali, nós partimos para a prática. Não tem como separar só a parte doutrinária e não praticar. E falamos também que querer praticar sem uma base correta é pragmatismo, e nós caímos em muitos erros. Por isso que a verdade, quando nós, pela graça, compreendemos e cremos, ela nos leva à prática. Se nós não estamos praticando, é porque a verdade ainda para nós não nos conquistou. Ela ainda pode estar apenas a nível intelectual. Mas quando o Evangelho ganha a nossa vida, o nosso coração, que é a fonte dos nossos desejos, vontades, emoções, então ele vai direcionando. O Evangelho, ele muda a nossa vontade. Não é normal um cristão passar a vida inteira e falar assim, hoje tem que ir para a igreja de novo, nossa, tem que ler a Bíblia. É uma luta, parece que é sempre a contragosto. Nós temos lutas? Temos lutas. Mas temos vitórias também. Deus colocou em nós um desejo por Ele, pela sua palavra. Leia o Salmo, especificamente 119. Você vai anotar, anota cada versículo dos 176 versículos, quantas expressões tem ali, tenho prazer na tua lei, medito na tua lei, quanto amo a tua lei. Como o salmista expressa que Deus colocou esse desejo no coração dele. No versículo 163 do Salmo, o salmista fala assim, grande paz tem os que amam a tua lei. Amam. Deus quer conquistar o nosso amor, não apenas o nosso entendimento. Muda os nossos afetos. Então, que essas verdades atinjam isso também. Nós falamos agora, Paulo começou a entrar a partir do capítulo 4, da parte prática. Visto, ele começa lá, rogo-vos, pois, ou seja, diante de tudo que eu falei, nós falamos que como que é viver desfrutando dessa unidade feita na cruz. É de qualquer jeito? Deus colocou um monte de pessoas e falou assim, agora vocês veem qual a melhor forma de viver aí. Não, Deus tem um projeto para a igreja. Deus tem uma forma correta de nós vivermos como igreja. Não é só junta aí e cada um faz o que é melhor de acordo com as suas convicções. Deus tem um projeto para a sua igreja. E é isso que Paulo está ensinando, para nós vivermos em unidade. E ele falou, recapitulando nos versos de 1 a 6, Paulo fala assim, com toda humildade e mansidão. O primeiro aspecto para nós desfrutarmos de unidade é humildade. Sem humildade é só divisão. Porque é o orgulho que falha, é a minha vontade, o meu jeito, é crítica, é tudo. Nós podemos vestir iguais, cortar o cabelo igual, ter o mesmo linguajar e estarmos completamente divididos. É isso que a religião faz, a religião morta. Que é padronizar o exterior, mas o coração não é unidade. Paulo está falando, se houver a humildade de Cristo, e não é a minha humildade, é um esvaziamento. Como o João Batista lá fala, convém que ele cresça e que eu diminua. É conforme eu entender que Cristo, ele mesmo diz que eu aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós vimos que humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, porque é um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só corpo. Isso exige um esforço nosso, não para eu produzir isso, mas para eu levar para a cruz a minha alma, meu orgulho e cravar ali. Falar, Senhor, eu não posso impor isso. Eu tenho que, pela graça, praticar isso. Depender do Senhor. E agora, nesse trecho que nós falamos, que nós vamos falar hoje, está dos versos 7 ao verso 7 ao verso 16, onde nós lemos assim. Vamos ler essa passagem, meus irmãos, Efésios 4, de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz,
Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é inspirada pelo Senhor. E nós estamos diante dela e nós temos que nos curvar a ela, porque ela é a Tua palavra, ela representa a Tua vontade para nós. Não é uma sugestão, ela é a Tua vontade, Senhor. Que nós devemos, pela graça, obedecê-la. Nos dê condições de praticar isso, de compreender isso, de obedecer isso e de viver um pouco mais essa realidade em nosso meio. Nós dependemos totalmente do Teu Espírito Santo para isso. Em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Meus irmãos, eu espero conseguir transmitir um pouco para os irmãos aquilo que eu aprendi com esse texto. Quantas vezes nós lemos essa passagem e a gente não repara nas verdades que ela produz em nós, que ela significa. E eu tenho orado, falei, Senhor, que eu transmita, porque transmitindo eu vou aprender um pouco mais e vou crer um pouco mais nisso. Paulo vem falando, meus irmãos, de unidade. E ele vinha falando que todo mundo tem que andar em humildade, todo mundo tem que andar em mansidão, em longanimidade. Depois ele fala um só corpo, uma só esperança. E agora ele começa falando no verso 7, reparem. E a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. O verso 6 termina mostrando Deus como Pai de todos, tudo em todos, todos. E agora Paulo está falando que a graça foi concedida a cada um. Será que Paulo está se contradizendo? Paulo, mas não é todos. Por que agora você está falando de a cada um individualmente? A unidade, ela exclui a nossa individualidade, o fato de Deus conceder dons a cada um de nós, ao fato de nós termos responsabilidades pessoais. Paulo agora ele vem falando de cada um. Dos versos 7 ao 10, Paulo fala de dons e suas origens. No verso 11, ele lista 5 dons. Não é uma lista exaustiva, ou seja, não é só isso. Ele está falando de 5 dons específicos de ensino da igreja e muitos outros dons subdividem desse e descorrem desses. Dos versos 12 a 16, Paulo fala então a finalidade, qual o propósito que Deus faz tudo isso. Então Paulo passa de todos nós agora para cada um de nós, sem quebrar o princípio da unidade. Ao contrário, agregando ao princípio da unidade. Paulo não está se contradizendo. Paulo não está falando, peraí, eu estava falando que é todos, mas tem isso também, como conciliar isso? É isso que nós vamos entender. Paulo está falando aqui que a graça de Deus, verso 7, foi concedida a cada um de nós. Isso, meus irmãos, porque o nosso chamado como cristão, Deus nos salvou individualmente. Deus trabalha em nossas vidas individualmente. E Deus concedeu, pela graça dele, a cada cristão, a cada filho, a cada pessoa que recebeu ele como Senhor e Salvador, Deus equipou com dons, com habilidades, com capacidades individuais que não são as mesmas de nenhum de nós. Nós vemos isso em nosso meio aqui. Então, o que Paulo está ensinando é que Deus não tem uma fábrica de coisas iguais, de mesmice e monótono, alguns autores falam. Todo mundo é igual, tem os mesmos dons, faz as mesmas coisas. Pensa se a igreja iria funcionar se todo mundo fizesse a mesma coisa, tivesse o mesmo dom, ou se um só tivesse todos os dons. Essa pessoa se acharia autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, porque eu tenho todos os dons. Ninguém tinha.
Paulo pedia oração para os outros, Paulo pedia auxílio. E muitas vezes o orgulho nos faz pensar que eu sou o suficiente, por isso que Paulo fala humildade. O primeiro passo da humildade é falar assim, eu não tenho todos os dons, todas as habilidades, eu preciso dos irmãos. Cada um de nós tem que confessar isso. Porque senão a pessoa começa a achar, corre para dois erros. A pessoa acha que ela tem todas as habilidades e dons, ele é o camisa 10, faz tudo. Ele solta a bola, faz o gol, comemora, faz tudo. Não precisa de ninguém. Ou a pessoa acha que ele não tem utilidade. Tem tanta gente na igreja com habilidade, com dons, o meu não significa nada. Eu sou apenas um frequentador da igreja, lá não faz diferença se eu vou, se eu não vou. Deus não está preocupado se eu estou me envolvendo ou não, porque eu não tenho dons. Aí eu não prego, aí eu não ensino, e a gente costuma ver isso só com pessoas talvez que estão num ofício mais público. Mas não é isso que Paulo está falando, não é isso que é a palavra de Deus. Se você é um cristão e está ouvindo hoje, você foi equipado pelo Espírito Santo de alguma forma para contribuir no corpo de Cristo. Não existe membro inativo, não existe membro morto, não existe, por que eu estou no corpo de Cristo? Posso arrancar esse dedo aqui, esse dedo está à toa aqui, não existe isso. Então, a primeira coisa que Paulo está falando, pera lá, se vocês são cristãos, se vocês foram salvos, vocês não podem se excluírem e falar, eu quero ser mais um na multidão ali. Eu só vou lá. Pode ser que você não esteja exercendo uma função que a igreja instituiu, mas você tem uma responsabilidade diante de Deus de atuar, de ser um instrumento de Deus no corpo de Cristo. E nós vemos que Paulo fala que a graça foi concedida a cada um de nós, e ela não foi segundo o mérito de cada um, não foi nós que escolhemos. Ele diz aqui, segundo a proporção do dom de Deus, de Cristo. Calvino, ele fala assim, Paulo descreve como Deus guarda e preserva a unidade. Ele não dá a ninguém perfeição, para que as pessoas falem assim, eu sou autossuficiente. Todos nós estamos no corpo. A figura da igreja, uma delas não é o corpo interligado? Não foi o texto que o Gabriel leu? Por que você corre o risco de achar eu não tenho importância? Não faz diferença eu ir ou não ir, não faz diferença eu me envolver ou não, tem tanta gente. Será que Cristo te inseriu no corpo dele sem utilidade nenhuma? Só para ser um frequentador do culto? Só para vir quando você quer? Só para fazer o que você está com vontade? Será que Cristo errou ao te enxertar no corpo dele? Claro que não, né, meus irmãos? Nós podemos distribuir funções, mas o dom é de Deus. O que seria esse dom? Eu peguei essa definição que Augusto Nicodemos fez, que eu achei muito compacta, muito prática. Ele diz assim, são habilidades, capacidades que Deus nos dá, para, através delas, Ele agir no mundo, agir na igreja, edificar seu povo e cumprir os seus propósitos. Por isso, esses dons são vitais para a igreja, para que ela cumpra o seu propósito. E Deus, ao longo da história, tem levantado pessoas com diferentes dons para exercer sua vontade, e com certeza você não está excluído como parte do corpo de Cristo. Então, tem muitas pessoas que elas nascem com habilidade. Nicodemos confessa, ele testemunha isso, que ele sempre teve facilidade para falar, para liderar, para falar em público, e desde antes de converter, as pessoas viam isso nele, ele conta. Ele falou assim, quando Deus me alcançou, eu canalizei isso para o Evangelho. Deus falou, você vai usar isso que eu mesmo te dei para expandir o Evangelho. E tem outros casos que a pessoa, ela depois que ela é convertida, ela é alcançada pela graça, ela começa a ser tão útil no corpo de Cristo que ela fala assim, eu nunca imaginei que fosse fazer isso, porque isso não faz parte nem do meu temperamento de nada, mas Deus me capacitou para fazer algo que naturalmente eu não faria. E o fato é que tudo, as habilidades que Deus nos dá, o dom de servir, vários dons, é Deus quem nos dá para nós, a cada um de nós. É como a conversão, meus irmãos. Quantos daqui tiveram a mesma experiência de conversão? Igualzinho, não tem. Mas todos nós somos alcançados por um mesmo objetivo, para a glória de Deus, para servir a igreja, e Deus te equipou. Você não pode cruzar os braços e falar assim, eu só vim aqui para receber.
Eu sou um jurado. Eu vim aqui para avaliar a pregação e avaliar o que os outros estão fazendo. O dom da crítica não tem. Eu só vou lá para olhar, eu vou apontar, está errado, está faltando, aquele não sei o quê, não gostei do louvor, não gostei da pregação, não gostei porque não gostei e vou embora. Esse dom não é de Deus, não. Mas muitas vezes a gente exerce isso daí. Habilidades, muitas vezes, que Deus dá quando nós nascemos ou quando nós nascemos de novo, e é segundo a proporção do dom de Cristo. Significa na exata medida que Cristo decidiu e achou por bem dar para você. Agora, nós temos que desenvolver isso. O dom não vem pronto. Mas, quanto mais eu me aproximo de Cristo, me coloco à disposição de Cristo, Deus vai me dando capacidade para desenvolver esse dom. Mas é segundo a medida de Cristo. Não é o mérito de cada um. Não foi eu que me dei esse dom. Não foi vocês que deram o dom que vocês têm. Não foi imposição de ninguém. Segundo o dom de Cristo. O Granconato, com o jeito dele de comentar, ele fala assim, ninguém pode ser, na igreja, se sentir como ele usa essa expressão, um alicate grudado no chão. Para que serve? É um alicate enterrado. Um martelo, não tem utilidade. Existe algum crente assim? Não tem utilidade. Então, nós precisamos entender que quando Deus nos alcançou, Ele nos equipou com habilidades e nós temos, e o seu dom, meus irmãos, a sua capacidade pode ser talvez pouco perceptiva, mas ela é tão essencial quanto qualquer outra. Talvez o que você faça não apareça tanto, mas aquela história, um camponês, acho que foi Spurgeon que falou isso, um camponês que serve o seu trabalho para a glória de Deus e exerce o dom que Deus deu para ele ali, para a glória dele, glorifica muito mais a Deus que um cientista que não teme a Deus. Não é o que eu faço, é para quem eu faço, o objetivo que eu faço. Então, nós não podemos medir pela visibilidade, por impactar tantas pessoas. Spurgeon estava falando, de um livro que eu estava lendo sobre os discípulos, ele fala de André. Como André ele era alguém que, quando Deus alcançou, ele foi evangelizar uma pessoa ali por vez. E falou, ninguém percebia o que ele estava fazendo, mas foi tão importante. Então, o que você pode fazer contribui muito para o corpo de Cristo. Talvez muito mais com o objetivo correto do que pessoas que fazem coisas que apareçam, se o coração estiver errado. A visão bíblica, meus irmãos, da igreja, ela é mais parecida com um barco a remo, onde todos têm que remar, contribuir. Quando você fala, eu não quero, você está prejudicando a igreja. Todo mundo está remando, eu estou num barco só passeando. Do que um barco a motor, que alguém está pilotando e os outros estão como se fosse num iate. Estou curtindo aqui, a igreja é um iate. Tem alguém que pilota e eu estou passeando, fazendo um cruzeiro até o céu. É um barco, meus irmãos. Se você parar de remar, você vai prejudicar o corpo. Se você parar de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, você vai prejudicar o corpo. Se você tiver uma vida de pecado que não se arrepende, você vai prejudicar o corpo. Mas pense o contrário. Se você buscar em Deus, se aproximar de Cristo, você vai contribuir para muitas pessoas. E você vai remar, não pelo seu esforço, mas por estar exercendo algo que Deus colocou para você fazer, é função sua e minha. Olha o que John Stott diz, nós não devemos imaginar que cada cristão é uma réplica exata de todos os demais, como se tivéssemos sido produzidos em massa em alguma fábrica celestial. Sabe quando sai aqueles carros tudo igual no pátio? Ele diz assim, pelo contrário, a unidade da igreja, longe de ser enfadonha e monótona, é emocionante e diversidade. Não é somente devido às nossas diferentes culturas, temperamentos e personalidades, mas sim por causa dos diferentes dons que Cristo distribuiu para o enriquecimento da vida em comum. Então, é chato na igreja, porque eu não faço nada, que todo mundo é igual, senta e vai embora, acaba, vai embora. Não, a igreja é uma realidade dinâmica. Se está sendo monótono, é porque talvez você largou o remo. Eu quero só ver.
Mas se você está envolvido, se você está amando a Cristo, se você está crescendo no conhecimento de Cristo, você fala assim, é o corpo de Cristo, eu preciso me envolver. Senhor, no que eu posso contribuir? No que eu posso ajudar? Porque, meus irmãos, quanto menos se ajuda, mais se critica. As pessoas que mais criticam, às vezes, são as que menos se dispõem. Eu não estou falando só de realidade aqui, mas não é indireto. Estou falando de igrejas onde eu participei, onde eu reuni, de igrejas que eu conheço. Sempre o grupo que mais critica é o que menos se envolve. São os jurados. Vim para avaliar, vim para dar nota. Não gostei do ar, não gostei da música, não gostei de nada. Como se estivesse num restaurante, num hotel, num resort. É o espírito de cliente. Mas quando a Bíblia fala de corpo, ela está falando de algo vivo. Todos os membros têm vida, têm importância, têm uma realidade, contribuem para o corpo. Então, para que os efésios não achassem que agora não tem mais graça, tudo um, Paulo falando, pera lá, não é assim. Deus alcançou vocês individualmente e equipou vocês com dons. Não fiquem inativos. Não fiquem esperando de braço cruzado Jesus voltar e não tem nada para fazer. A igreja é uma realidade dinâmica, é um corpo vivo, não um corpo morto. Não uma mesmice, não somos réplicas uns dos outros. A unidade acontece na variedade e na diversidade de dons, meus irmãos. Parece contraditório, mas a unidade ela acontece no ambiente de diversidade de dons. Pense na sua família, um ambiente menor. Ali, Deus não concedeu dons diferentes e não é bom. Pense na realidade da igreja. Não há ninguém sem importância no projeto de Deus, porque Deus não falou, você vai ser usado, você só fica ali. Espera eu voltar. Fica sentadinho, bonitinho, na igreja, todo domingo. Só vai, escuta a mensagem e vai embora para a tua casa. Já está bom, essa é a tua função. Não é. Nós somos todos um em Cristo. Somos todos um na questão da salvação e como filhos de Deus. Somos todos um como membros distintos do corpo. Cada indivíduo cristão foi salvo exatamente da mesma maneira como todos, ou seja, pela graça. A mesma graça que alcançou Paulo, alcançou você e a mim, se você crer. Mas nós não somos como Paulo. Nenhum discípulo era igual ao outro. Se você for estudar a vida dos discípulos, ninguém era igual a ninguém. E Deus, quando salvou, falou assim, eu vou fazer você igual ao Pedro, todo mundo tem que ser igual ao Pedro agora. Todo mundo tem que ser igual ao João. Todo mundo tem... Não é isso. Deus nunca teve esse propósito. Deus falou assim, todo mundo tem que andar comigo para ser parecido com Jesus. Mas Deus respeita nós nunca vamos ser iguais. E graças a Deus por isso, meus irmãos. O problema é quando eu coloco a minha diferença como padrão. Aí eu crio divisão. Quando eu estou olhando para a cruz de Cristo, Deus vai trabalhando no meu caráter, no seu caráter, e nós vamos sendo lapidados para todos nós com o mesmo objetivo, servir ao Senhor. Eu não estou aqui para servir a mim. Não tem que ser do meu jeito, do seu jeito, do seu. Tem que ser do jeito de Cristo. Então, a diversidade não destrói a unidade não elimina a diversidade. Porque tem muitos grupos que tentam falar assim, não, nós somos muito unidos, a gente veste igual, canta igual, tem que ter o mesmo comportamento. E você pega as instituições que prezam por igualdade, estão todas rachadas, porque não é isso que cria unidade. Não é isso. E a graça salvadora é quem fez isso. E nós devemos falar, Senhor, então eu não posso ficar inativo. Primeira coisa que você tem que pensar, se eu sou um membro, não é membro da CCL apenas, se eu sou um cristão, se eu nasci de novo, eu não posso ir lá só para criticar, para avaliar e para ir embora, ou ficar quietinho e passar desapercebido. Senhor, eu quero contribuir. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir ao Senhor, servindo à igreja? E quem é o doador? Paulo fala, no verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui Paulo está falando, quando Jesus subiu às alturas, ele levou o cativo, nós que estávamos em cativeiro do pecado. Nós vivíamos, quando Deus completou a salvação, a Bíblia diz em Colossenses 1,13 que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Paulo aqui está falando, citando os Salmos 68:18. Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo. Quem? Nós. O cativeiro.
nós estávamos em cativeiro do pecado, da morte, nós estávamos presos. E quando Deus completou a obra dele, nós agora somos servos de Deus, cativos, não mais cativos do pecado. Não existe liberdade, no sentido de que o mundo pensa. Ele fala, liberdade eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é escravidão do pecado. A liberdade, Paulo fala, é estar em Cristo, é fazer a vontade de Cristo. E agora, Deus completou a gloriosa obra dele, nos levando cativo para o reino do Filho do seu amor e nos deu dons. Nos agraciou com dons para quê? Para completar o quê? Para preencher a vida da igreja, não é para preencher ele. Está falando da vida da igreja. Agora, a obra gloriosa de Cristo, ele nos levou cativo, nos libertou do império das trevas, do mal, nos levou cativos com ele em Cristo, nos deu dons para servir ao Senhor. E tem gente que fala assim, eu não quero. Nós estamos desprezando a obra gloriosa de Cristo, o que ele fez e o que ele concedeu para nós. Quando eu me contento em ser apenas um membro paralisado, amortecido no corpo. E ele está falando, o que quer dizer que subiu? Essa aqui é uma figura antiga, quando os generais venciam as guerras, ele levava o povo cativo e eles ainda presenteavam. É isso que essa figura que ele está usando. Deus, como um general, como um vitorioso, totalmente vitorioso, ele nos tirou da escravidão do pecado, do cativeiro, nos tornou cativos dele e ainda nos deu dons para servir a igreja, que é o seu corpo. Veja como a igreja não é monótona, não é enfadonha, não é só vir aqui cantar, reunir, estar no hall de membro, embora não faltar nenhum evento da igreja, é algo muito mais dinâmico, muito mais orgânico, muito mais vivo que a Bíblia está mostrando para nós. E ele diz aqui, ora, o que quer dizer que subiu, senão o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando de Deus. Que regiões inferiores da terra? Está falando da terra. Simplesmente que Jesus desceu da glória dele, como Paulo fala em Filipenses, e veio habitar em humilhação a esta terra. Desceu da sua glória e habitou entre nós. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E aí, essa é a figura, esse é o ensinamento de que Cristo, o vitorioso, ele está falando, o que subiu é aquele que havia descido, tornado a forma de homem, se humilhado, vencido tudo que nós não podíamos vencer, nos agraciou com dons, com habilidades para servir a igreja. Não é para se exibir, que nem um pavão que fica andando, mostrando. É para ser útil no reino de Cristo. Nenhum dom é para nós mesmos, nenhuma coisa que Deus deu é para nós, a finalidade para nós mesmos. É a serviço da igreja, é contribuição do serviço, é edificação do corpo de Cristo. E aí ele diz, no verso 11, ele diz assim, quais são alguns dons? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Paulo agora está falando, ele não está falando que são esses dons e acabou. Ele está falando dos dons de ensino, que muitos dependem desse e subdividem desse. Agora, apóstolos. Nós sabemos pela Bíblia que não existem mais apóstolos. Apóstolo tinha que ser alguém chamado por Cristo, visto ele, tinha sido comissionado por ele mesmo, então não tem mais apóstolos. Nós sabemos disso. Por que Paulo está falando uns para apóstolos? Porque nós lemos em Efésios 2:20 mesmo que a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Então, quando Deus levantou aqueles homens, foi para o alicerce da igreja. E os profetas também. Profeta não é eu chegar aqui e falar assim, irmãos, eu acho que tem alguém aqui com um problema financeiro, com um problema de saúde. Nossa, é um profeta, mas não é isso. O profeta é quem interpretava a palavra de Deus, correndo o próprio risco, anunciando, interpretando corretamente a palavra de Deus para a edificação do povo. Então, de certa forma, nós podemos exercer o ministério profético quando nós anunciamos a verdade revelada. Hoje, nós anunciamos a verdade revelada, quando nós interpretamos e ajudamos e falamos da verdade. Então, nesse sentido, sim. Agora, apóstolo, não. Apóstolo, ele está falando aqui, por que é importante? Porque Deus fala, mesmo em Efésios, fala 2:20, que a igreja está construída sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a verdade dali. Nós não podemos
tirar aquilo ali e criar uma outra base doutrinária para construir a vida da igreja. Então, nós aprendemos que os profetas do Antigo Testamento exortavam e admoestavam as igrejas a seguirem a doutrina dos apóstolos, eles interpretavam a palavra de Deus. E agora nós não temos, então, apóstolos. Nesse termo bíblico, profetas, como era antigamente, não temos, mas de alguma forma nós desfrutamos quando nós exercemos a interpretação da palavra e anunciamos o evangelho já revelado. Evangelistas, que ele diz aqui, tem. O que seria esse dom de evangelista? Ah, mas então eu acho que eu não tenho esse dom, eu não vou evangelizar. Não, não é isso. Todos nós somos chamados a falar do evangelho, a evangelizar, a contar as boas novas. Aliás, você quando é impactado com alguma coisa, ninguém precisa nem te contar para você falar. Você já fala, porque aquilo está no seu coração. Ninguém precisa ficar bombando. Fala de Cristo. Ah, não, fala de Cristo. Pô, alguma coisa está errada. Agora, existem pessoas que Deus agraciou de forma especial, que têm mais facilidade de infiltrar, de comunicar, de falar de forma muito fácil do evangelho para outras pessoas. Isso não quer dizer que eu não deva falar, ou que você não deva falar, não interprete assim. Mas Deus concedeu habilidades para pessoas. Tinha um amigo meu, ele falou assim que ele tinha esse dom. Ele era impressionante. Ele falou assim, pai, eu não chegava nem perto dele. Nicodemos aconteceu isso, se não me engano. E ele falou que quando um amigo dele estava descendo com ele por uma escadaria que do metrô, veio um cara meio perdido assim, com uma camiseta, com a cruz bem grande. E meio apavorado, começou a querer pedir uma informação para ele. Ele falou, rapaz, na hora ele falou assim, pediu para o cara errado. O cara olhou a cruz, na camiseta da cruz, e começou a falar da cruz de Cristo até o final da escadaria, até lá embaixo. Ele falou, rapaz, eu não faria isso. Ele falou, com essa facilidade. Então, nós vemos que tem pessoas que Deus concedeu isso, é a graça de invadir lugares que talvez a gente não faça, que tenha facilidade de pegar um gancho e falar do evangelho. Seja para a sua família, na escola, para os seus vizinhos, para onde for. Ah, então eu não tenho, eu vou ficar quieto. Não, nós vamos ser culpados se nós não evangelizarmos. Mas nós não podemos negar que tem pessoas que têm mais facilidade para isso. De aproveitar todos os momentos, todos os instantes, para falar do evangelho. Pastores e mestres. Sim, tem gente que usa isso aqui como sendo o mesmo dom. Pastor é mestre, tem gente que separa, mas de qualquer forma são pessoas que Deus agraciou para cuidar do rebanho, para pregar a verdade, para aconselhar de forma específica, para conduzir o rebanho de Deus, para alimentar espiritualmente a igreja, um alimento mais sólido, ensinar em público, dar aula de teologia, falar de forma simples e profunda as verdades de Deus com a habilidade que Deus concedeu. Tem pessoas que falam muito bem, mas talvez não em público. Conseguem falar muito bem para um grupo menor de pessoas, talvez em público não. Mas não é questão de ser dom melhor ou pior, é de Deus fez isso para preencher a igreja. Pensa se todo mundo na igreja fala assim, ninguém da igreja tem o dom de falar em público. Ou ninguém da igreja tem um dom de pegar pessoas e dar estudos específicos para um grupo menor. Veja como a igreja sofreria. Veja como é importante isso. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, dom de contribuição. Todos nós somos chamados a ofertar com generosidade, a socorrer as pessoas. Ninguém pode dizer, eu não recebi esse dom. Isso aí é quando nós queremos guardar só para nós. Mas nós não podemos negar que existem pessoas que são extremamente mais generosas. Eu, recentemente, não conhecia uma pessoa que veio visitar a gente aqui em casa, um irmão de outra igreja, e um outro irmão que estava junto falou assim, você não conhece esse irmão? Eu falei, não conheço. Ele falou assim, Deus tem agraciado ele com muito recurso financeiro, mas muito recurso. Mas o que esse homem ajuda o reino de Deus, você não tem ideia. O que ele dispõe, o que ele oferta para missões, para a igreja, o que ele ajuda os outros, é um negócio assim que você não precisa ficar pedindo. Ele olhou, ele percebeu, ele não fica preso àquilo lá. Ele falou, cara, é impressionante, todo mundo ao redor dele, e ele não anuncia, é que as pessoas acabam descobrindo.
porque quem exerce o dom não precisa ficar anunciando, mas é perceptível. Ele falou, cara, é impressionante. Ele falou, é assustador como esse homem não está preso ao que Deus deu para ele. É liberal. E todos nós somos chamados de alguma forma a ser assim. Então tem outros dons de serviço. Meu irmão, de instruir uns aos outros, todos nós devemos fazer isso. Se você é um membro inativo, você está prejudicando o corpo, porque tem gente que precisa de um conselho seu, de uma visita sua, de um telefonema, de às vezes você falar com alguém pelo WhatsApp. Ô irmão, como você está? Tem pastores que eu já ouvi falar que quando um membro recebeu uma mensagem, falando assim, ô irmão, como você está? Ele falou assim, quando ele leu irmão, ele começou a chorar. Porque às vezes a gente trata um com o outro muito formal. Ele falou assim, quando eu recebi aquela mensagem, oi irmão, como você está? Aquilo já me trouxe irmão em Cristo, Deus nos fez irmãos, eu não estou sozinho, temos o mesmo Pai. Começou a vir tudo na mente dele. Ele falou, meu Deus, como é precioso isso. Talvez você tenha essa facilidade de perceber as pessoas que estão afastadas na igreja. E não só perceber, ir atrás. Todos nós temos que fazer isso, claro, mas tem pessoas que têm uma habilidade muito mais, um radar muito mais ativo. E como isso é importante para a igreja. Talvez ninguém percebeu que você faz isso, mas é para Deus. E a igreja funciona assim. Deus concedeu a cada um dons segundo a proporção que Ele mesmo quis dar. E habilidades que você fala assim, eu não sei, eu faço isso naturalmente. Mas que tem abençoado tantas pessoas que você nem sabe. E talvez não é para a gente saber mesmo. Talvez Deus permite a gente saber um ou outro para a gente se sentir estimulado. Mas não deixa saber tudo para a gente não se sentir orgulhoso. John Piper mesmo conta que há muitos anos, antes de ele se converter, ele sofria de mononucleose, que é uma doença que acho que não tem cura, e ele estava internado no hospital, acho que no hospital universitário, e estava ouvindo uma mensagem do Evangelho, uma pregação via rádio. E estava lá tomando, acho que soro, remédio, e o pregador, que nem sabia o que era, pregando o Evangelho. Aí Deus tal na mente do Piper. E ele começou a chorar e falou, meu Deus, é isso que é o Evangelho. E ele falou assim, eu nunca tive a oportunidade de saber quem estava pregando. O homem nunca teve a oportunidade de saber o tanto que Deus usou para mim, mas Deus sabe. E é para Deus que a gente faz. Então, às vezes você fala, mas ninguém está sabendo. Não, ninguém quem. Quem interessa está sabendo. Tanto as coisas erradas quanto as certas. Então, nós devemos fazer o seguinte, o meu ministério, o dom que Deus me deu, eu quero exercer para a glória dele. E o corpo precisa de você. Não para a gente achar, eu sou o indispensável. Não é, porque Deus nos capacitou para isso. Se eu não estou exercendo, eu estou falando, Senhor, deixa eu quieto. Deixa eu só pendurado no corpo ali, dando trabalho para os outros. Deixa eu quietinho, amortecido ali. Meus irmãos, quando Deus foi vitorioso, nos libertou, Ele nos presenteou com dons. E eu estou recusando o que Deus deu para mim. Ou estou me vangloriando do que Ele me deu, é o mesmo erro. Então Deus fala agora, o objetivo, meus irmãos, verso 12. Qual é o objetivo de tudo isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Espera aí, santos precisam ser aperfeiçoados? Não é uma contradição? Santo já não é perfeito? Por que Paulo está falando aperfeiçoamento dos santos? Porque o conceito de santo, nós sabemos que não é perfeição. Cristo, sim. Mas nós, no sentido santo, nós é separados. Nós somos separados por um fim específico. E nós precisamos desenvolver essa salvação. Nós precisamos caminhar progressivamente. Por isso que ele está falando, tudo isso que Deus deu, não foi para a gente se exibir, não foi para eu enterrar, não foi para eu usar só para a minha família ali, foi para eu servir a igreja. Qual a finalidade? Com vistas para o aperfeiçoamento, para que a igreja cada vez mais seja transformada à semelhança de Cristo, para que cada um de nós cresça à semelhança de Cristo, e nós cada vez mais expressemos a realidade que Deus quer que a igreja seja. E você faz parte disso, e eu também. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço. Nós servimos a Deus servindo ao corpo de Cristo. O que ele fala mais? Verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. Você sabia que você pode edificar o corpo de Cristo com o dom que Deus te deu? Seja ele qual for.
e quando você enterra ele, e quando você fala assim, eu não quero fazer, você está prejudicando. Não é que você está frustrando o plano de Deus, mas você não está andando de acordo com a vontade de Deus, porque Ele te colocou no corpo dele. Para edificação, aperfeiçoar é dar maior capacitação, completar o corpo, enriquecer a igreja com os dons que Deus deu. O trabalho é só dos pastores, então, meus irmãos, dos presbíteros, dos diáconos? Claro que não. É de cada um de nós. Se você é um membro do corpo, você tem a mesma responsabilidade que qualquer um, só que em áreas diferentes. Claro que Deus chamou uns para liderar, para apoiar, mas diante de Deus, meus irmãos, diante de Deus você vai responder de acordo com o que Deus te deu, como todos nós. E agora, verso 13. Até que todos, olha só, grava essa palavra, todos, não são alguns. O corpo de Cristo não é para alguns se desenvolverem e os outros ficarem atrofiados. Alguns crescem e outros ficam do tamanho que estavam. Até que todos cheguemos. A igreja não é feita de um ou outro fortalecido. É claro que uns desenvolvem mais o dom do que outros. É claro que sempre foi assim. Não é questão que nós vamos conseguir crescer juntinho, sempre. Mas a ideia é que todos nós precisamos crescer em uniformidade, não podemos nos contentar. Ah, mas tem irmão lá que está estudando mais a palavra e prega, tá bom, eu estou lá ouvindo. Não, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, eu estou sendo mais transformado, eu estou crescendo, que ele fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é essa unidade da fé? É todo mundo pensar, não é igual, é todo mundo crer na mesma verdade. A igreja não pode ter assim, para mim Jesus é isso, para mim o evangelho é aquilo, o outro, para mim é não sei o quê. Isso cria divisão. A unidade da fé fala para que todos nós vamos servindo a Deus e vamos crescendo, crendo nas mesmas verdades, que é o evangelho. Não pode haver, para mim é isso, para mim é aquilo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Todos nós estamos crescendo no conhecimento, mas a unidade da fé não fala de nós sermos iguais, mas de nós cremos na mesma verdade, no mesmo evangelho, na palavra de Deus, como inerrante, inspirado, infalível e com autoridade sobre nós. Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Será que é possível nós conhecermos cada vez mais a Jesus? Esse é o objetivo da igreja, meus irmãos, não é só reunir e cantar e ir embora. Veja como é nobre e profundo o nosso dever como cristãos, de nós crescermos em unidade na fé, apesar dos diversos dons ter o mesmo objetivo de crer nas mesmas verdades, para juntos crescermos no pleno conhecimento de Cristo, sermos transformados à semelhança dele. Não apenas para adquirir mais conhecimento, fazer mais coisas, mas que tudo isso nos leve para sermos mais parecidos com Cristo. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vemos quando Paulo usa essas expressões que não dá nem para... Ele parece que não tem palavras, ele começa a usar isso desde o capítulo 1. Ele fica tão maravilhado com a profundidade disso, que ele vai falando, gente, a igreja é algo maravilhoso. Nós precisamos conhecer na plenitude de Cristo. Claro que a vida eterna é conhecer a Cristo. Não é que nós vamos esgotar isso. Mas eu não posso me contentar, já está bom, eu já participo da igreja que ensina coisa boa, eu já sei o beabá ali da teologia, já está bom, acho que eu atingir a média eu vou passar. Nós somos chamados para crescer na graça e no conhecimento. Oséias 6,3 fala isso, cresçamos e conheçamos o Senhor cada dia. Todos, isso não é um dever só de quem prega, meus irmãos, isso é um dever seu, meu, como cristão. Não se contenta, já está bom. Eu fico pensando, meus irmãos, eu fico pensando o seguinte, você pega esses empresários que estão tendo sucesso na carreira, você pega atletas que estão tendo sucesso na carreira. Às vezes eu passo cedinho para levar as crianças para a escola, em frente de academias, é frio, é chuva, a turma está lá. Aí você vai no sol, a turma está lá. Aí você pega o cara que é o empresário, ele não quer nem saber, ele está de manhã, na chuva, de madrugada, e não tem tempo ruim. Ele quer crescer naquilo, ele quer desenvolver, ou seja, na academia, ou quer desenvolver o projeto dele, ele investe tempo, ele investe tudo
Você acha que o empresário falou assim, eu tenho uma reunião muito importante amanhã cedo para fechar um grande negócio, mas não vou não, que está frio. Ah, tá chovendo, vou ficar em casa. E por que a gente faz isso com a igreja? Porque a nossa visão de corpo é muito pequena. Eu quero ver, o Osho já falou isso, eu já citei isso aqui. Leve a sua vida profissional como você leva a igreja, que você vai falir. Leve a sua vida da igreja igual você leva a vida profissional, que você vai crescer. Porque, infelizmente, nós dedicamos muito mais para as coisas do mundo, meus irmãos. Isso é uma vergonha para todos nós. Empresário veste mais dinheiro e tempo na empresa dele. Um atleta investe mais tempo, pratica muito mais a renúncia para crescer. Eu conheço pessoas que são atletas a nível profissional. O cara fala assim, eu não passo nem perto de churrascaria, porque eu não posso comer carne, que eu estou num treinamento, eu quero renúncia. Está sol, está chovendo, o cara está correndo, está treinando, está fazendo. Ele renuncia a muitos prazeres. Eu escutei uma vez depoimento daquele nadador brasileiro, César Cielo, que ele queria atingir um recorde mundial. Ele falou assim, eu preciso mudar para uma cidade pequena, onde eu não tenho amigos, para eu treinar o dia inteiro e dormir cedo e não receber convite para ir para comer pizza, churrasco, nada. Meus irmãos, para o cara atingir um tempo, olha o tanto que o cara renunciou, porque ele quer crescer. Aí quando cai no evangelho, está frio, está chovendo, já está bom. De novo reunião, de manhã e de noite. Aí nós estamos olhando para o Senhor, para a realidade da igreja, e estamos falando, Senhor, é muita coisa. O Senhor errou na dose. Porque nosso coração está muito dividido, irmãos. Eu não estou falando daqui para lá, não. Eu estou falando daqui para lá. É começar em mim, a gente, Senhor. Como nós devemos amar muito mais o Senhor, servir muito mais o Senhor e com alegria, como Saulo. Não é com legalismo, é com alegria, pelo tudo que Cristo fez. Mas nós damos cada desculpa quando é para as coisas de Deus, meus irmãos. É cada desculpa. E Paulo continua. A finalidade disso, meus irmãos, verso 14. Qual que é a finalidade disso também? Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induz a um erro. Olha o que Paulo está falando. Você quer ser liberto de ser um infantil na fé? Uma criança que cada hora corre atrás da novidade? Estão falando que agora esse movimento aqui é de Deus. Aí o povo corre para lá, aí passa. Não, agora essa igreja que agora está crescendo, eu vou para lá. É igual criança, não tem convicção firme, não tem convicção teológica, não é maduro na fé, fica correndo atrás de todo o vento de doutrina. Todo mundo que fala que é uma coisa de Deus, ele está lá, o primeiro da fila. Não tem critério, não tem conhecimento da palavra, ele acredita tudo. Fica ouvindo tudo quanto é coisa besteira na internet. Todo vídeo de pregador lá é bonito, é de Deus, arrepia, falou comigo. O cara não tem critério teológico, é igual a criança, corre para lá e para cá, não sabe discernir a verdade. Por quê? Porque não está crescendo na graça e no conhecimento. E ele fala aqui, para que não sejamos mais como meninos. Uma criança, pensa uma criança num parque de diversão. Ele vai para cá, corre para lá, vem para lá, esse agora eu quero, esse agora eu quero aquele. É assim que muitas pessoas se comportam teologicamente. Tudo que se apresenta, deve ser legal, deve ser bom. Não sabia disso aí. Quem está pregando isso aí? Onde que está tendo isso aí? Diz que está vindo um coach aí, está lotando lá. Eu vou, deve ser bom. Você fala, meu Deus, esse cara está ouvindo a verdade faz quantos anos? E não tem critério nenhum. Qualquer um que joga uma besteira teológica na cabeça dele, brota. Isso é ser como um menino, meus irmãos, agitado. Ele está querendo atrás de novidade. A reunião da igreja cansa ele. Ficar todo domingo lá, ouvir? Não, eu quero uma coisa nova, eu quero um agito. Louvorzão, aí pinta isso, pinta aquilo, aí vai, não tem limite. E aí diz aqui, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, como se fosse uma palha. Qualquer coisinha já leva ele, já arrasta ele, já tira ele da verdade. Tudo ele acha bonito, tudo mexe com ele. O critério dele é chorar, emocionou é de Deus. Meus irmãos, eu estou falando porque eu converso com pessoas, meus irmãos, que esse é o critério. Esse é o critério. Mas como você pode falar que isso não é? Porque eu acho tão bonito. Aí você fala, então vamos analisar na palavra. Aí não quer. Mas não tem base bíblica, não tem problema, mas
É isso que é ser agitado, ser levado por todo o vento de doutrina. E as doutrinas, meus irmãos, elas vêm cada hora com uma roupagem diferente. Desde o primeiro século teve isso aí. E depois veio vir na fase do dente de ouro, dente não sei o quê, de roubar, paletó abençoado, vem tudo. E vai mudando, e o povo vai indo, vai lá, vai lá. E só Deus para nos segurar para ouvir a palavra do Evangelho, só Deus. Porque hoje tem tanta atração, tanto vento de doutrina, na internet, nas igrejas. Você pega uma cidade do tamanho de Londrina, qual for, soma lá, quantas igrejas tem? 600, 800. Se a pessoa falar assim, me indique 2 igrejas bíblicas, você vai ter que falar, me dá um mês para pesquisar. Mas não tem 800? Não, mas... É igual farmácia, só que é melhor sentar em qualquer farmácia do que em qualquer igreja. Mas eu estou falando de igreja bíblica. E aí diz aqui, todo levado por todo o vento de doutrina. Olha só quem que faz isso daí. Pela artimanha dos homens. Artimanha é estratégia. Sabe quando o cara faz uma coisa diabolicamente pensada? Pela artimanha com que... Pela astúcia, outra palavra, astúcia. O cara é astuto, como a serpente foi astuta para induzir o erro, para tirar da verdade. Logicamente, ele não vai apresentar uma coisa horrível para você. Ele vai falar, cara, tem uma doutrina aqui, uma verdade, um pastor, um fulano de tal que está ensinando, corre para cá, cara, é muito bom. Tá sendo... Eles têm uma astúcia, um jeito de falar que vai te conduzir, vai te pegar no momento você de crise, de algum problema, e você vai acabar daqui a pouco, você está querendo reescrever a Bíblia, como já falam por aí. Artimanha, astúcia, com pessoas que induzem ao erro. E aí agora Paulo vai fazer o contraste. Então veja só, nós não devemos ser como meninos, agitados, correndo atrás disso, nós temos que ter critério. Pela graça de Deus, falar, Senhor, é aqui que é verdade. O mundo inteiro pode estar correndo para lá, Senhor, me preserva aqui. Lá pode estar lotado de gente, o povo, Senhor, me preserva aqui na verdade. Estão falando, está todo mundo correndo para lá, minha família inteira está crescendo, Senhor, me preserva na verdade. Não fica agitado, coração, seja grato por Deus. Agora, como que a gente pode evitar isso? Olha o que o verso 15 fala. Ao contrário de seguir essas pessoas, Paulo fala, mas seguindo a verdade em amor. Meus irmãos, se você não estiver seguindo a palavra de Deus, a verdade, você vai ser engolido. Uma hora ou outra você vai cair. Porque ninguém é forte o suficiente. Talvez você não vai cair nesse, mas um outro vai ser mais tentador e você vai acabar caindo em outro erro de doutrina, outro vento. A única solução para mim e para você é seguir a palavra de Deus. Pela graça, eu falo, Senhor, me dê um coração obediente à tua palavra. Seguindo a verdade em amor. Não é legalisticamente, é porque Deus derramou esse amor em nosso coração, esse amor nos constrange, nos amarra a Ele. Então eu sigo essa verdade. Não arrastado, não querendo, porque Deus muda a nossa vontade, meus irmãos. Aí ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos que crescer, meus irmãos, como corpo de Cristo, como cristãos, como igreja, crescer tendo Cristo como nosso modelo perfeito, como nosso Deus, o nosso Salvador. E ele termina no verso 16, de quem todo o corpo, e isso aqui bate pesado em nós, meus irmãos, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. Repare aí, meus irmãos, olha só, em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, como que nós podemos ser um corpo de Cristo bem ajustado e consolidado? Se nós não andarmos em humildade, em mansidão, se nós não usarmos os nossos dons, habilidades que Deus deu para a edificação da igreja, com a finalidade de servir ao Senhor, de crescer como corpo de Cristo, como que nós vamos ser um corpo desconjuntado? Cada um fazendo um negócio, um membro atacando o outro, um membro prejudicando o outro, mas ele está falando bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junto, segundo a justa cooperação de cada parte. Você faz parte, eu faço parte. Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. E quando nós negamos isso, quando nós desprezamos isso, quando nós falamos assim, eu não, eu só quero ir lá,
para avaliar ou porque eu acho legal, você não está contribuindo. Se você é um cristão, se você não é, você não está entendendo nada do que isso está acontecendo, mas Deus pode, por graça, revelar essa verdade a você, é o que a gente ora. Mas se você já foi salvo pela graça, você sabe que aqui, como você faz parte do corpo, pela justa cooperação de cada parte, você tem cooperado com o dom que Deus te deu para o crescimento da igreja ou para a divisão da igreja? Ou para o esfriamento da igreja? No que você tem cooperado? No que você tem se envolvido? No que você tem orado? Meus irmãos, nós dependemos da oração uns dos outros. Se nós pegarmos o tanto que a Bíblia fala de mutualidades cristãs, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, servir uns aos outros, levar a carga uns dos outros. É você e alguém, eu e alguém comigo e todo o corpo. Precisamos orar uns pelos outros, nos estimularmos, nos aproximarmos. Nós não podemos viver com membros distantes. Nós podemos estar distantes fisicamente durante a semana, mas nós somos um corpo. Eu vou ligar para aquele irmão hoje, quero falar que eu tenho orado pela vida dele. Você já escutou alguém falar isso para você? Como? Você fala, cara, esse cara estava lembrando de mim, cara. Vergonha, eu nem lembrei dele. E aquilo te estimula tanto, isso é vida de corpo. Que eu vou visitar o irmão. Eu vou passar lá na... Mas, irmão, não é grande coisa, não pense em um evento, agora vou fazer um evento. Não é evento, é do dia a dia. Como que você demonstra amor pelo seu irmão? Como que você pode demonstrar um carinho, um amor pelo irmão? Uma preocupação? Como você pode ver que alguém está se desviando e você atrair ele para o evangelho? Não é ela cobrar. Irmão, faltou 2, hein? Ela falou, irmão, que eu estou sentindo a sua falta, o que está acontecendo? A gente pode conversar? Nos exortarmos mutuamente. Como Paulo fala lá em Hebreus, exortai-vos mutuamente, nos perdoando, para que não crie raiz de amargura entre nós, para que isso não vai causando divisão na igreja, para que isso não vai, um fermento vai expandindo, vai danificando, prejudicando e apodrecendo todo o corpo. Pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, primeira coisa, fechando aqui para nós considerarmos, você não pode ser um frequentador de igreja apenas, você não pode ser um membro inativo. Tire isso da sua cabeça, se você tinha isso em mente. Diante de Deus não existe um membro assim. Mas se você não nasceu de novo, você está falando, do que esse cara está falando? Peça para Deus, Senhor, essa é uma realidade da qual eu ainda não participo, eu não sei o que ele está falando, mas, Senhor, mas é uma realidade, está na Tua palavra, me dê fé para crer, se revele a mim, mostre o que o Senhor fez por mim, mostre essa vitória que o Senhor obteve na cruz, que eu era um pecador, justamente condenado, o Senhor deu a sua vida, a vida do seu Filho para me salvar, e me inseriu, não é que me salvou, falou, agora vai viver a tua vida, me salvou e vai viver a vida do corpo. Senhor, eu quero experimentar essa realidade da família da fé, estar inserido em ti e no teu corpo. Mas eu não sei ainda, eu não creio nisso. Eu estou lá religiosamente. Eu vou lá, eu não tenho... Isso é estranho. Isso. Peça para Deus que somente Deus pode fazer isso no seu coração. E se já fez, meus irmãos, você sabe que é graça dele. Agora avalie, se examine. A Bíblia fala várias coisas para nós nos examinarmos à luz da palavra. Senhor, como eu estou vivendo? Que tipo de membro eu estou sendo? Senhor, eu preciso me envolver. Eu não quero ser aquele cara que... eu estou no rol de membro, lá tá bom. Senhor, eu faço parte de um corpo, eu sou um membro. Eu tenho que cooperar justamente, eu tenho que estar conectado em ti, no corpo, para que eu contribua. Para que, como Paulo fala assim, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Senhor, eu preciso cooperar nisso. É um privilégio servir ao Senhor. Algumas coisas práticas para nós terminar. Viver em santidade pessoal, você contribui para o corpo, porque quando você vive em pecado, você leva muitas outras pessoas, talvez, ao erro. Então, primeira responsabilidade, como membro, cultive uma vida com Deus em santidade. Cresça no teu relacionamento com Deus. Não fique só querendo fazer. Senhor, eu tenho meditado muito pouco na sua palavra, oração, só antes de dormir, olha lá. Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero amar o Senhor, eu quero gastar tempo na Tua palavra, muito mais que as pessoas gastam tempo com as coisas delas no mundo. Senhor, eu quero viver em reconciliação e perdão uns com os outros, porque a amargura cria raízes e contamina muito. O autor de Hebreus fala isso.
Senhor, me dê condições de cada dia mais viver em santidade, porque isso produz unidade no corpo. A santidade traz unidade para o corpo. Visitar, orar, levar as cargas uns dos outros, priorizar a comunhão da igreja, participar ativamente das coisas da igreja. Não é só vir, é participar, se envolver, orar, procurar conhecer, visitar outras pessoas. O que preserva a igreja de ventos e doutrinas, nós vimos aqui, é seguindo a verdade em amor. Se nós pararmos de seguir a Cristo, meus irmãos, não tem esperança para nós. É Cristo que nos preserva e que nós podemos, então, clamar a Ele para que nós vivamos como corpo, crescendo nele, que é a cabeça, crescendo na verdade, para que a nossa realidade como cristãos, como corpo de Cristo, seja muito mais profunda do que nós temos vivido hoje mesmo. Para que não seja um peso vir para a reunião de oração, vir para a igreja, já vim de manhã, já viram lá, agora de noite não preciso ir. Coloque-se diante de Deus. Por que eu tenho negligenciado o corpo de Cristo? Sabe por quê? Porque nós temos negligenciado a nossa vida pessoal com Deus. Isso aqui é um reflexo, meus irmãos. A vida da igreja é um reflexo da nossa vida com Deus. Nós podemos produzir coisas boas aqui. Vamos fazer um louvorzão, vamos fazer um negócio e enche. Mas isso não é. Agora, quando nós estamos vivendo o Evangelho, nós temos prazer. Eu quero estar com meus irmãos, porque isso aqui é vida para nós. Sinto falta disso daqui. Mas, às vezes, nós nos afastamos, porque nós somos pecadores. Mas algum irmão vai perceber e falar assim, vou falar com o Alexandre lá. Vou falar com fulano. E nós nos estimularmos, nós nos falarmos da verdade em amor. Amém? Que Deus nos leve a viver assim mesmo, somente pela graça.